Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. 10 animes que são ou foram dublados pra você rever ou ver caso ainda não tenha visto. Tem anime pra tudo que é gosto, mais conhecido, mais desconhecido e só anime top com nota alta. Pra não mentir, tem um só com nota mediana. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Summertime Render. Anime lá de 2022, onde os pais de Shinpei Adiro morreram e ele acabou indo morar com a família Kofune, que tem duas irmãs pequenas, a Miu e a Ushio. Quando ele ficou um pouco mais velho, acabou deixando esse lugar, que fica numa ilha, para continuar os seus estudos lá em Tóquio. Só que Shinpei acaba retornando para a ilha depois que a Ushio acaba falecendo, porque ela se afogou enquanto tentava ajudar uma garotinha. Durante o funeral, o seu melhor amigo fala sobre hematomas que foram encontrados no pescoço da Ushio, o que fica muito estranho, deixando dúvidas aí sobre a verdadeira causa da morte. Agora, acreditando que na realidade foi um assassinato, Shinpei vai atrás de acontecimentos acontecidos recentes, só que incidentes estranhos vão acontecendo um atrás do outro. Oredake Haireru Kakushi Dungeon. Anime de 2021, onde Neuer Stalgia faz parte de uma família de nobres falidos e, por causa disso, todo mundo trata ele como se fosse lixo. Só que ele tem uma habilidade rara de se comunicar com o grande sábio. É tipo uma voz que fala pra ele a resposta pra quase qualquer coisa. Como ele quer ir pra academia de heróis, ele precisa ficar mais forte e o grande sábio diz que pra isso ele deveria explorar uma certa masmorra escondida nas profundezas de uma certa montanha. Lá ele acaba encontrando Olivia Servant, uma rapariga bem bonitinha, só que acorrentada. A Olivia acaba dando pra ele habilidades ridiculamente overpowers, mas que toda vez que ele tenta usar seus poderes, os pontos de vida diminuem. E para conseguir voltar os pontos de vida ou encher sua vida de novo, a única forma é cair nos prazeres da vida, se é que você me entende, assim como beijar sua melhor amiga de infância. Assim, ele começa como estudante na academia de heróis, conhecendo novos prazeres, colegas, e acontecendo muita coisa. Great Pretender. Anime lá de 2020, onde Makoto Edamura tem uma vida onde ele comete alguns crimes, pegando carteiras, enganando os outros e outras coisinhas a mais para ter o seu ganha-pão, e ele se auto-intitula o maior vigarista do Japão, porque realmente ele é ridiculamente bom nisso. Depois de ele enganar um turista que ele achou ser só mais um bobão, o Makoto descobre que na realidade ele é quem foi enganado e que agora a polícia tá atrás dele. Quando ele tá fugindo, ele reencontra o turista bobão e descobre que na realidade é um vigarista assim como ele, chamado Lohan, e acaba indo junto pra Los Angeles, até porque a polícia tava atrás dele, então fugir do país, melhor opção. Só que quando vai junto de Lohan pra casa de um famoso e um dos chefões da máfia de Hollywood, ele descobre que na realidade ele foi enganado lá no Japão o tempo todo, muito antes de conhecer Lohan, para que tudo ocorresse dessa maneira e ele fosse parar em Los Angeles, porque o Lohan é um vigarista mais sinistro ainda, e no final de tudo isso o Makoto acaba trabalhando junto dele para darem golpes em máfias, chefões e tudo mais que sejam bandidos. Sabiku Hibisco. Um anime de 2022, onde uma explosão explosiva fez do Japão um lugar pós-apocalíptico, onde as pessoas vagam por aí e tem cidades também no meio do nada, onde todos temem uma única coisa, uma doença que enferruja até mesmo coisas orgânicas, ou seja, as próprias pessoas, e que as autoridades dizem que isso provém dos esporos de cogumelos. Além disso, um carinha chamado Bisco é um dos terroristas protetores de cogumelos, conhecidos como cogumelo comedor de homens, que tem um arco e no que ele atirar, cresce cogumelos gigantes. O médico Milo é uma das pessoas que quer achar a cura para essas doenças e também curar sua irmã. Para isso, ele acaba realizando vários experimentos em segredo em casa com cogumelos, porque segundo ele, na realidade o segredo da cura pode estar neles. E certo dia, quando o Bisco acaba topando com Milo e descobre que ele é um médico que sintetiza e faz experimentos com cogumelos, acaba dizendo que de fato a cura tá nos cogumelos, e depois de uma série de confrontos e confusões, os dois saem juntos em busca de um cogumelo chamado Sabikui, que pode ser a cura definitiva para essa doença. O legal, além de boas cenas de ação, a construção de algumas coisas como pessoas andando em lagartos gigantes, caranguejos gigantes, lesmas voadoras, hipopótamos com metralhadoras e demais cenários são muito bonitos.
Uzaki-chan wa Asobitai. Anime de 2020, onde Shinichi Sakurai, que tá na faculdade, acaba encontrando uma ex-colega da escola, a Hana Uzaki, e de início ela já notou que ele mudou bastante porque agora ele é um solitário que prefere passar o seu tempo na mais tranquila paz. E basicamente a Uzaki vai encher o saco e a paciência do Sakurai e incomodar ele de tudo quanto é forma, mas também trazer uma ou até duas grandes alegrias para a vida dele. E mesmo achando ela irritante, ele sempre acaba aceitando os convites dela, o que leva eles sempre a alguma coisa muito engraçada, o que só melhora com a dublagem desse anime que teve algumas abrasileiradas maravilhosas, até chegar a um ponto onde o relacionamento deles começa a se tornar algo a mais. Mairimashita Iruma-kun. Anime de 2019, onde Iruma Suzuki, de 14 anos, teve uma vida de merda igual a Su, tendo que trabalhar pra ganhar dinheiro, mesmo ele sendo menor de idade, porque os pais dele eram duas pessoas babacas. Um dia ele acaba descobrindo que seus pais venderam ele pra um demônio chamado Sullivan, e ele vai lá pros cafundós, só que descobre que a vida dele na realidade não piorou, porque o Sullivan só quer um neto e acaba sempre bajulando Iruma, mimando ele e colocou ele na escola demoníaca Babyls. No início, Iruma tenta se manter discreto, com medo do que os seus colegas descubram e possam fazer por ele ser humano, só que o próprio Sullivan é o presidente da escola e todos esperam agora que ele se torne o próximo rei demônio, até porque ele é o neto do incrível Sullivan. E agora ele acaba passando por uma desgraça e confusões atrás da outra, e situações mais aleatórias ainda, como quando, sem saber, ele acaba recitando um feitiço proibido, que se errasse uma palavra ele morreria, mas que fica um dia inteiro sem tropeçar na frente de toda a escola. Com isso, Iruma acaba ganhando instantaneamente uma reputação maior ainda e, querendo ou não, o poder dele só vai crescendo. Radiant. Anime de 2018, onde os feiticeiros são pessoas que sobreviveram ao ataque e encontro, porém infectados pelos Nêmesis, que são criaturas demoníacas que caem do céu e tudo que tocam eles vaporizam. E por terem sobrevivido de alguma forma a esse contato, os chamados feiticeiros conseguiram imunidade aos Nêmesis. Seth é um feiticeiro e parte uma aventura para exterminar todos os Nêmesis, acompanhado de alguns aliados como Doc e Melly, outros dois feiticeiros que compartilham também o mesmo sonho e ideal. O principal objetivo deles é criar um mundo onde os feiticeiros não sejam mais perseguidos e discriminados por estarem infectados e por isso desejam destruir a fonte que cria os próprios Nêmesis, conhecidos como Radiant. Vinland Saga. Anime de 2019, já com 2 temporadas, essa história maravilhosa gira em torno de guerras entre ingleses e dinamarqueses e principalmente por Thorfinn, o filho de Thors, que esse antes já foi um dos maiores e mais respeitados guerreiros, só que acabou abandonando tudo aquilo para ter uma família e viver em paz. Mas essa paz não durou muito tempo e quando Thors é morto, Thorfinn, mesmo sendo uma criança, vai em busca de vingança, mas acaba fazendo parte da tripulação do homem que matou seu pai. Ao longo do tempo, enquanto vai crescendo e buscando ainda mais a sua vingança e tendo embates inesquecíveis, com uma animação e desenrolar de história que só vai melhorando, várias reviravoltas acontecem, assim como o desenrolar dessa guerra que parece nunca ter fim. Youjo Senki. Um anime lá de 2017, onde todo mundo espera a segunda temporada, onde esse carinha aqui era aquele chefe do teu trabalho que todo mundo odeia, que é chatão e ruim com todo mundo e a única coisa que ele seguia eram as ordens da empresa, sem pensar se isso iria ser ruim para alguém ou não. Quando ele é empurrado para a morte por um dos funcionários que ele demitiu, um ser misterioso começa a conversar com ele e diz que além de ele não ter tido fé, ele não teve nenhum pingo de afeto ou coisa parecida com as pessoas. E o carinha acaba respondendo que isso não é necessário em um mundo onde se tem tudo facilmente, e principalmente a fé era algo descartável. Ouvindo isso, esse ser misterioso acaba reencarnando o carinha em um mundo de guerra e muita desgraça, como uma menina órfã na pobreza e miséria chamada Tanya, que após verem que possuía aptidão para magia, ela foi recrutada como soldado pelo exército para lutar na guerra. E agora Tanya, no exército, mesmo sendo uma criança fofinha, almeja algum lugar nas linhas de trás da guerra para viver em paz, ainda sem precisar da fé ou ter afeto por alguém. Só que o que acontece é que ela ficou famosa por além da sua rápida ascensão para novas patentes,
a crueldade tanto na forma que trata os aliados e inimigos e uma força de combate simplesmente ridícula de forte, o que acabou jogando ela pra linha de frente. Decadence. Anime de 2020 em que um futuro distante criaturas de todos os tamanhos, conhecidas como Gadol, ameaçam a humanidade. Os últimos humanos que sobreviveram fizeram uma espécie de tanque gigantesco, onde lá dentro tem toda uma cidade e esse tanque tem o nome de Decadence. No Decadence, a sociedade é dividida em duas classes, os Gears, que vivem nos andares superiores e são guerreiros que saem para lutar contra os Gadols, e os Tankers, que ficam com a tarefa de fornecer apoio nas linhas de trás, limpando Decadence e reforçando as defesas de maneira mais serviçal e suja. Natsume é uma tanker, só que ela quer ir para a linha de frente junto com os Gears, mesmo tendo um braço robótico e sendo ainda muito nova. Assim, ela tenta se alistar a um pequeno grupo de tankers que tem a função de ajudar os Gears em combate, e enquanto isso ela começa a trabalhar como faxineira em uma equipe de reparo do Decadence. Tendo um novo chefe frio e chatão, chamado Kaburagi, que mesmo sendo assim com ela, ele acaba vendo um potencial grande na Natsume e que ela poderia abalar muita coisa nesse mundo falso e ela poderia ser um bug revolucionário nesse sistema. Para deixar você que não assistiu intrigado e não dar spoiler, eu vou dizer que tem uma trama e uma reviravolta quando entra no final desse anime que vai surpreender você o que realmente é esse mundo. Mas como aqui a sua opinião é a mais importante, deixa aí nos comentários para mim saber se você já assistiu algum desses, se você vai rever ele dubladinho gostosinho, ou se já viu, se você recomenda algum outro, ou se você vai conseguir utilizar aí algum desses animes para pôr na sua lista. Não se esqueça de curtir o vídeo caso tenha curtido e se inscrever caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!